Olá pessoal, muito bem, vamos aqui a mais uma aula do nosso ensino remoto, né? Essa semana a gente vai trabalhar então o conceito de pressão, tá? Começamos uma unidade nova, né? Um conteúdo novo, saímos da parte de dinâmica, agora vamos entrar na parte de hidrostática que a gente chama, tá? Então o primeiro conceito importante que a gente vai aprender é o conceito de pressão, tá? Então, acompanhando pelo material ali, ó. O que é o conceito de pressão? Né? Então, pressão é a razão, o quociente, né? A divisão entre a intensidade de uma força, tá? Que é geralmente uniforme, essa força constante, tá? Aplicada de forma perpendicular numa superfície. Tá? Então, o que a gente vai ter? Como é que a gente calcula a pressão? A pressão calculada pela força dividida pela área. Tá? Algumas coisas importantes aí. Tá? A força tem que ser perpendicular à unidade, aquela unidade que a gente sempre trabalhou, Newton, tá? A área tem que ser em metro quadrado, né? E aí, consequentemente, a unidade de pressão vai ser o Newton por metro quadrado, tá? Que é aquilo que a gente chama de Pascal. Então, quando eu tiver lá, por exemplo, 10 newtons por metro quadrado, eu terei 10 pascais, tá? Outras unidades também que são utilizadas para o conceito de pressão. É o Newton por centímetro quadrado, Newton por milímetro quadrado, bar, PSI, ATM, né? Então são várias as unidades diferentes utilizadas para pressão, tá? O mais comum que a gente vai utilizar, que é o sistema internacional, é o Pascal, ok? Bom, importante, né, perceber que por essa equação aí, tá? A gente percebe, olhando para a equação força sobre área, tá? Que a área vai impactar a pressão. Então, se a gente diminui o valor da área no denominador ali da divisão, a pressão aumenta. Então, quanto menor for a área de contato de aplicação da força, maior será a pressão exercida. Né? Se a gente aumenta a área, diminui a pressão. Então, diminui a área, consequentemente aumenta a pressão. Se aumenta a área, consequentemente diminui a pressão. Certo? Bom, se a pressão tem que ser calculada com base em uma força que é perpendicular à superfície, como é que eu vou resolver quando a força não for perpendicular? Né? Então, como no slide 2 ali, ó, tem uma força que ela é inclinada, ela forma um certo ângulo aqui, ó, né, ó, ela forma um ângulo aqui, ó, tá? Com a horizontal. Como é que eu vou calcular? Eu vou calcular primeiro a projeção dessa força, tá? Então, eu vou calcular aquilo que seria aquela parte em vermelho ali na figura, né? Que é só a parcela perpendicular à superfície. Como é que eu calculo aquilo ali? Eu multiplico, né, força vezes o seno do ângulo formado aqui, ó, entre, né, esse ângulo que forma aqui, ó, né, entre a horizontal e a força, tá? Então, vou calcular pressão, força vezes seno de θ, dividido pela área, tá? E aí vale aquela observação que está ali, ó. Observe que a pressão será maior quando o ângulo tender a 90 graus. Quanto mais próximo de 90 tiver, maior a pressão. Quando o ângulo estiver muito próximo a 0 graus, por exemplo, se eu fizer uma força que é paralela à superfície, não vai ter pressão nenhuma, porque essa força não está sendo aplicada na superfície. Tá? Então, conforme vai aumentando o ângulo, a força vai ficando maior, a parcela da força perpendicular fica maior e, consequentemente, a pressão fica maior. Ok? Muito bem. Então, olha, exemplo 1. Vamos aos exemplos, que isso aqui não tem muito... o conceito é esse, né? O conceito é pressão, força dividido por área. Acabou. Cuidado com as unidades, força em Newton, né? Área em metro quadrado. Certo? Então, olha, exemplo 1. Um tijolo maciço corresponde a um paralelepípedo de 6 faces, sendo 3 pares, como podemos observar na figura a seguir. Então, está ali o tijolo representado, tem a face A da frente aqui, a do fundo tem a mesma medida, então é a face A da frente e a face A do fundo, sempre aos pares, né, num paralelepípedo. A face B aqui da lateral, atrás a face B também. Tá? A face C em cima, embaixo,
paralelo à face C de baixo, tá? Então, são 6 faces formando 3 pares, tá? Muito bem, então tá ali o tijolo, coisa e tal. Ele diz ali, ó, esse tijolo pode ser apoiado, tá, em uma superfície de 3 maneiras diferentes. Ele pode ser apoiado na face A, né, então em pé, certo? Ele em pé. Ele pode ser apoiado na face B, tá? Ou ele pode ser apoiado na face C, certo? Muito bem. E aí o problema pede lá, ó, em qual das faces a pressão exercida sobre a superfície de apoio seria maior? E em qual das faces ela seria menor? Tá? Então vamos lá. Conceito de pressão. Sempre a gente vai recorrer ao conceito. Pressão, força dividido por área. Qual é a força que esse tijolo vai exercer na superfície? A força que o tijolo vai exercer na superfície é a força peso. Tá? É a força peso. Muito bem. Então, independente da face que eu apoio o tijolo, a força que ele exerce na superfície é sempre a mesma, porque o peso dele não muda. Né? O que vai mudar é o quê? É a área da face apoiada. Então, em faces de áreas menores, eu terei maior pressão. Em faces de áreas maiores, eu terei menor pressão. Ah, então, se diminui a área, aumenta a pressão. Né? Se aumenta a área, diminui a pressão. Então, vamos lá, olhando para o tijolo. Qual é a face que tem a área menor? A face que tem a área menor é a face A. Então, quando apoiada na face A, eu vou ter maior pressão. Tá? Então, a face de maior pressão é a face A. A face que vai exercer menor pressão é aquela face que tem maior área. Qual é a face que tem maior área? É a face C. Né? Então, a face C tem maior área, certo? Muito bem. Se a face C tem maior área, então ela exerce menor pressão. Então, respondendo a questão ali do problema, né? Qual das faces exerceria a pressão seria maior? A pressão é maior com a face A. E qual delas a pressão é menor? A pressão menor é na face C. A face B é uma intermediária, né? A pressão exercida quando apoiada na face B vai ser maior que da face C, mas será menor que da face A. Tranquilo? Então, importante. Sempre pensar como responder a questão olhando para o conceito, força por área, certo? Vamos lá, exemplo 2. Qual a pressão em quilopascal? O que é o quilopascal? Quilopascal é a mesma coisa que o quilograma. Eu pego o resultado que está em pascal, divido por 1000 e tenho a resposta em quilograma. Assim como se eu pegar 500 gramas, dividir por 1000, vou ter 0,5 quilograma. Tá? Então, qual é a pressão em quilopascal que um pneu de trator exerce sobre o solo? Tá? Considere que a área de contato do pneu seja de 800 centímetros quadrados, tá? E que a massa total do trator seja de 2,8 toneladas e que essa massa seja distribuída igualmente em cada roda, tá? Adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá ali a figura do trator, tá? O que a gente tem? A gente tem a massa total do trator distribuída em 4 pneus. Então é como se eu pegasse a massa e dividisse por 4, certo? Porque eu vou calcular a pressão que um pneu exerce. E uma coisa muito importante, tá? Eu não posso pegar a massa total, calcular o peso do trator com a massa total e considerar só a área de um pneu, porque esse trator não está andando empinado num pneu só. Né? Ele anda com os 4 pneus apoiados, então eu tenho que pegar a massa e dividir por 4. Tá? Outra coisa importante, o problema deu a área de contato do pneu com o solo em centímetros quadrados. Tá? E eu preciso trabalhar com que unidade? Metro quadrado. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou transformar um centímetro quadrado para metro quadrado. Como é que eu transformo um centímetro quadrado para metro quadrado? Isso é sempre assim. Divide por 10.000. Tá? Então, primeira coisa, divide a área lá que está em centímetro quadrado por 10.000 para transformar ela em metro quadrado. Então, 800 centímetros quadrados dividido por 10.000 vai dar 0,08 metro quadrado. Tá?
Outra coisa que é fundamental, gente, é isso, né? É observar que a massa do trator vai ser dividida igualmente entre as quatro rodas, né? Os 4 pneus ali do trator que estão apoiados no chão. Então, eu vou ter o quê? Para cada pneu, qual vai ser a massa? Eu vou pegar o 2,8, eu vou dividir por 4 e eu vou ter 0,7 toneladas. Só que toneladas também não é uma unidade de massa que a gente usa. A unidade de massa que a gente usa é o quilograma. Então, eu tenho que transformar a tonelada para quilograma. Então, se são 0,7 toneladas para cada roda, é 0,7 vezes quanto? Né? Vezes 1.000. Né? 1.000 quilos, 1 tonelada. Então, se é 0,7 toneladas, vão equivaler a 700 quilos para cada roda. Tá? Então, vai lá e escreve a equação, né? O conceito. Pressão, força dividido por área. Qual vai ser a força que esse trator vai exercer no solo? Que é a força peso. Tá? Como é que eu calculo o peso? Massa vezes a gravidade. Então, vou ter lá que a pressão é o produto massa vezes a gravidade dividido pela área. A massa que eu vou utilizar é só 1/4 da massa do trator, que é o que corresponde que está sendo aplicado em uma roda. As outras partes da massa estão aplicadas nas outras rodas, certo? Então, eu vou ter lá 700 kg vezes a gravidade, que é 10, dividido pela área que foi transformada para metro quadrado, que é 0,08. Então, 700 vezes 10 vai dar 7.000. 7.000 dividido por 0,08, isso vai ser igual a 87.500 pascais, que é Newton por metro quadrado, tá? Então, 87.500 pascais. Só que o problema não quer o valor da pressão em pascal, ele quer em quilopascal. Então, eu pego este valor final, que é 87.500 pascais, e divido por 1.000. Né? Então, 87.500 dividido por 1.000 vai dar 87,5 quilopascal. Né? Então, 87,5 quilopascais é a pressão que cada um daqueles 4 pneus exerce no solo. Claro, aqui vale fazer uma ressalva, né? Essa pressão seria igual nos 4 pneus se e unicamente se os 4 pneus tivessem a mesma área de contato com o solo. Naqueles tratores onde o pneu dianteiro ele é mais fininho, então diminui a área de contato com o solo, logo a pressão exercida por aqueles pneus ela é maior, certo? Bom, fechamos então aqui o exemplo 2. Vamos ao exemplo 3. Olha o que diz ali o exemplo 3, ó. O bloco de cobre da figura possui uma massa de 216 kg. Determinar a pressão que ele exerce em uma superfície quando apoiado nas faces A, B e C, em um local onde a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí o bloco está ali desenhado, né? Nós temos lá, ó, o bloco tem dimensões 40 por 20 por 30. 40 por 20 por 30 centímetros. Então aí está o detalhe. Gente, o que tem de aluno que erra esse problema porque esquece de converter. Tem que converter as medidas. E aqui a dica que eu dou é: converta o centímetro para metro antes de calcular a área, para facilitar a vida de vocês, tá? Então nós vamos lá. Vamos pegar primeira coisa, qual é a força, né? Já que eu quero calcular a pressão, conceito de pressão, força sobre área, qual é a força que esse bloco vai exercer sobre a superfície? A força que ele vai exercer sobre a superfície é a força peso. Então, a primeira coisa, eu calculo o peso desse corpo. Né? Então, peso, massa vezes a gravidade. Então, vai ter lá 216 vezes 10. Vou ter um peso de 2.160 newtons. Certo? Vamos lá. Agora, etapa seguinte. Já calculei o peso. Etapa. Eu vou precisar saber qual é a área de cada uma das faces. Então, vou lá. Área da face A. Né? Como forma um retângulo, base vezes altura. Então, a face A tem 40 de comprimento por 30 de altura. Então, eu vou transformar para metro. 0,4 metros vezes 0,3 metros. Isso é igual a 0,12 metros quadrados. Isto para a face A. Tá? Para a face B, né? Para a face B eu vou ter o quê? Eu vou ter a área base vezes altura. A face B é a de cima. Então, ela tem um comprimento de 40 centímetros por uma largura de 20 centímetros. Então, vai ficar 40 centímetros transformado para metro, 0,4 vezes 0,2.
Isso é igual a 0,08 metros quadrados, tá? E aí para a face C? Para a face C também, base vezes altura. Aí ela tem uma base que é 20 centímetros por uma altura de 30 centímetros. Então, a área da face C vai ser 0,2 vezes 0,3. Isso é igual a 0,06 metros quadrados. Bom, agora que eu tenho as três áreas e tenho a força que esse bloco exerce na superfície, eu vou calcular a pressão. Como é que eu calculo a pressão exercida pela face A? É a força que o corpo exerce na superfície dividido pela área da face A. Então, eu vou ter lá, ó, 2.160 newtons dividido pela área A, que é 0,12. 2.160 dividido por 0,12 dá igual a 18.000 pascais. Quando o número assim é muito grande, sempre eu uso um prefixo, né? Então, eu transformo para quilopascais. Então, divide por 1.000, 18.000 pascais. Dividido por 1.000 é igual a 18 quilopascais, tá? Qual a pressão exercida pela face B? Então, a pressão exercida pela face B vai ser a força dividido pela área B. A força é o peso, 2.160, dividido pela área B, que é 0,08 metros quadrados. Quando eu divido 2.160 por 0,08, eu vou obter a resposta 27.000 pascais. Transformo para quilopascais, divide por 1.000. Então, a pressão exercida pela face B vai ser de 27 quilopascal, né? Quilopascais, tá? Calculando a pressão agora exercida pela face C. A pressão exercida pela face C vai ser a força, que é o peso do corpo, dividido pela área da face C. Sendo que a face C tem 20 centímetros ali, ó, de base e uma altura de 30, tá? Então, eu vou ter lá, a pressão exercida pela face C vai ser os 2.160 newtons, dividido por 0,06. Quando eu divido 2.160 por 0,06, eu acho como resposta 36.000 pascais. Divide por 1.000, então eu chego ao valor da pressão, né, da face C, igual a 36 quilopascais, tá? 36 quilopascais. E dessa forma eu calculei a pressão exercida pelas três faces. E aí eu posso fazer a análise pensando como foi o exemplo 1, tá? Este bloco, qual é a face desse bloco que exerce maior pressão? É a face de menor área. Qual é a face de menor área? É a face C. Aí eu vou lá e olho para a resposta das pressões e vejo a pressão da face C é a maior, tá? Qual é a face desse bloco que exercerá a menor pressão sobre a superfície? A face que exerce a menor pressão é a face de maior área. Aí eu olho lá nas áreas, qual é a face que tem a maior área? A face A. Então, a pressão exercida pela face A deve ser a menor pressão. Aí eu olho nas respostas da pressão, opa, a pressão da face A é a menor. Então, está certo, certo? Então, sempre pensem no conceito. Mesmo que quando é a resolução de exercício numérico, pensa no conceito para poder analisar e ver se está de acordo, tá? Então, esses três exemplos, esse conteúdo é bem tranquilo, bem fácil, tá? Vocês vão ficar, então, com 2 exercícios para resolver, tá? Prazo até domingo. Lembrando que nessa semana também tem a recuperação trimestral, quem precisa fazer, tá? A recuperação disponibilizada provavelmente a partir de quarta-feira, tá? Então, até domingo, certo? Então, tem um prazo aí de 4 dias aí, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5. Talvez eu disponibilize mais no final de quarta-feira. Então, tem prazo para fazer a recuperação trimestral quem ficou com a média abaixo de 7. Ok, pessoal? Bons estudos aí nesses 2 exercícios. Até a nossa próxima aula. Valeu, abração.